Gente, boa tarde. Em resposta a algumas pessoas que me mandaram WhatsApp, algumas me ligaram, algumas me mandaram mensagem querendo saber a real situação hoje, né, dos hospitais de Pernambuco. Eu posso falar de duas situações onde os meus pacientes são pacientes que são considerados pacientes de risco, né? O que eu quero que vocês entendam, né? Eu acabei de vir de uma reunião, né, uma reunião interna, onde foi passada algumas orientações. Nós não sabemos, nós como os profissionais de saúde, nós não sabemos a real situação daqui a uma semana, tá? Semana passada eu vim aqui conversar com vocês, dei até uma palestra na minha igreja, onde orientei vocês procurarem as emergências em caso de sintomatologia do Covid-19. Hoje, né, hoje é 20/3, venho aqui dizer a vocês, não procurem as emergências. Tá com sintomas gripais, faça o isolamento social, faça a quarentena, tá? Por que, Sheila? Por que isso? Porque os hospitais nós estamos preparando esses ambientes hospitalares para o recebimento dos pacientes em forma grave do Covid-19, tá? Um dos hospitais que eu trabalho fez o esvaziamento total da unidade, tá? Só temos pacientes considerados graves e críticos internados, a maioria deles que consegue tratar em casa, cirurgias eletivas, ambulatório, foram suspensos por data indeterminada até a gente controlar essa situação. A gente não sabe quando isso vai se resolver. É uma situação realmente que está saindo fora do controle do Estado e do município e do governo federal. Na verdade, nós temos a experiência da Itália, que há 3 semanas atrás nós tínhamos apenas 20 casos da doença e atualmente temos mais de 2.000 mortes, né? Aquela população da Itália foi alertada a ficar em casa, fazer quarentena, fazer distanciamento social, e eles não obedeceram, acharam que estava de férias e saíram, né, e voltaram a fazer sua vida normal. E o que é que aconteceu? Mortes, tá? Nós temos um vírus novo circulando, nós não temos a cura desse vírus, nós não sabemos como ele se propaga, nós estamos indo para uma guerra e nós não temos as armas para lutar contra a guerra, simples assim, tá? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que essas paralisações estipuladas pelo governo, estipulado pelo município, estipulado pelo estado, né, onde as universidades, escolas, comércios precisam estar parados, né, precisam estar isolados, esse distanciamento social não são férias. A gente quer que vocês evitem aglomerações, porque o distanciamento é necessário para que outras pessoas não se contaminem, tá? Isso é questão de responsabilidade social. Essa é a questão. Ser responsável pelo outro, tá? Eu escutei muito hoje, assim, alguns colegas, né, e algumas pessoas, acompanhantes mesmo, dizendo assim, isso é um exagero, se eu pegar coronavírus, eu vou sobreviver, é uma gripe normal. Sim, você pode sobreviver, né? Mas a questão não é você. A questão são as pessoas susceptíveis a contrair da forma grave e a gente não dá condição. Gente, atualmente nós temos leitos disponíveis sendo abertos em várias unidades hospitalares, né? Inclusive na unidade que eu trabalho, estão sendo abertos leitos extras, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar daqui a 1, 2, 3 semanas, tá? Então, o que eu quero que entenda, que não é sobre você que não é idoso, você que não tem nenhuma comorbidade, que não tem nenhuma doença de base e que pode ter uma imunidade boa. Não é sobre você. Tudo isso não é sobre você, é sobre o outro. Aquelas pessoas que podem pegar a forma mais grave da doença e simplesmente vir a óbito, tá? É sobre nós profissionais de saúde, que estamos arriscando a vida por você, que vamos precisar estar na linha de frente, atendendo esse paciente de comorbidade e que na maioria das vezes nós vamos perder essa guerra, tá? Algumas pessoas dizem que estava confusa o que era isolamento, o que era quarentena e o que era distanciamento social. Então, vou tentar explicar de uma forma bem resumida para vocês
para vocês entenderem o que é isso, tá? Isolamento. O que é isolamento? Isolamento é quando uma pessoa positivou para a Covid-19, ou seja, teve o teste positivado e precisa ser tratado ou ficar distante. Os sintomas simples vão precisar ficar em casa, tá? Anteriormente, nós estávamos orientando procurar o PSF, as unidades básicas de saúde. Agora, não vá para o hospital, não vá para a unidade básica, não ligue para o SAMU. Você fica em casa, tome sintomáticos e fica distante das pessoas que você ama. Quarentena. O que é quarentena? Quarentena é quando a pessoa teve contato com alguém que tem a patologia, né? Que desenvolveu a patologia e que tá com vírus, mas que está aguardando para ver se esses sintomas vão aparecer. Então, a quarentena serve para a gente verificar a sintomatologia. Pode ser a nível hospitalar? Pode. A gente tem preparado alguns locais para esses pacientes de quarentena. E se ele vir desenvolver a forma mais grave, ser encaminhado para leito de UTI, possivelmente para intubação, para ventilação mecânica, que é as formas mais graves, porque dá logo problema pulmonar e necessariamente precisa de ventilação mecânica. E o que é distanciamento social? É o que a gente está orientando, gente, tá? Supermercados ainda vão ficar abertos, feira livre ainda vai ficar aberta. Então, a gente orienta que vocês façam a distância mínima de 1 metro, 2 metros, porque a gente acredita que esse vírus está sendo passado através de gotículas, né? Antigamente, por contato com a pessoa contaminada, agora a gente, em alguns estudos, estamos vendo que esse vírus fica em locais por algumas horas, em roupas por algumas horas. Por isso, o risco ocupacional dos profissionais de saúde, né, está muito alto. Nós estamos bastante preocupados. Ontem nós tivemos alguns estresses a nível de orientações mesmo, porque a gente fica preocupado. Nós temos família, né? Nós temos filhos, pais, família de marido, nós temos animais domésticos, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos também uma vida social, né? E o que é que a gente pede com tudo isso? Não é exagero, gente. O que a gente está pedindo não é exagero. Nós estamos nos preparando para uma guerra onde nós não temos as armas para lutar. Simples assim. Tem kit, Sheila? Infelizmente, a quantidade de kit que a gente tem não vai dar para todo mundo. O Ministério da Saúde orienta que todas as pessoas que apresentem sintomatologia a partir de agora serão tratadas como Covid-19. Então, vai para a quarentena, isolamento social, né? Ficar em casa se tratando. Nos casos graves, nós vamos precisar internar. E nos casos sintomáticos, vai para casa, tá? Algumas pessoas dizem assim, mas se eu pegar o Covid, o coronavírus, eu vou sobreviver, porque é uma gripe normal. Sim, você vai sobreviver. E as pessoas que têm comorbidade, vai sobreviver? É um incógnita, a gente não sabe ainda, né? A gente tá lidando com vírus novos, que não tem vacina, que a gente não tem imunidade para ele, que a gente só tem alguns EPIs, alguns deles não são EPIs completos, né? Se vocês verem o que a internet vive compartilhando, algumas coisas são verdades. Está faltando alguns insumos, né? Na verdade, nós estamos restringindo esses insumos, não é que já está faltando. Nós temos pouco estoque. Os hospitais não compravam em grande quantidade porque nunca precisou. Nós nunca tivemos uma epidemia a esse nível, né? Parece que nós estamos vivendo um filme de guerra e nós não temos onde comprar esses insumos. Então, nós estamos restringindo. Os profissionais estão sendo orientados a usar esses insumos de forma consciente porque não tem onde comprar. Então, se acabar, a gente não vai ter como nos proteger, tá? Então, necessariamente, nós vamos nos contaminar. O que é que a gente também orienta? Gente, os estudos falam que esse vírus ataca a população idosa. Então, os idosos não saiam de casa. O que a gente está falando é bastante sério. Peça seus vizinhos, se vocês precisarem de ajuda, se precisarem ir na farmácia, se precisarem comprar um alimento, tá? Não lotem os ambientes públicos, porque mesmo com as orientações da vigilância sanitária, alguns idosos estão saindo de casa. Isso é muito grave, porque a gente pode ter óbito em Recife, como já está tendo.
Algumas pessoas dizem que só mata idosos, não só matam idosos. Estão aí as estatísticas dizendo que já tem pessoas, né, de média idade morrendo por conta do coronavírus, entre eles profissionais de saúde. O que a gente pede também, não estoquem comida em casa. Por que não estocar, Sheila? Eu vi vídeos de pessoas correndo para supermercado atrás de comida. Não façam isso, porque as pessoas que não conseguem pagar por essa comida, por esse alimento, por esse EPI, vai faltar para eles. Então, tenham respeito, né? São pessoas que são vulneráveis. Agora tá na hora de a gente pensar em todo mundo, né? Todo mundo vai precisar da mesma alimentação, todo mundo vai precisar do mesmo remédio. O que é que eu posso falar mais? Os hospitais que não foram feitos no governo anterior vai fazer falta. Aquela economia que a gente não teve vai fazer falta, né? É um alto risco que a gente está correndo. Essas questões de fake news, a gente precisa compartilhar de forma cuidadosa, saber quais são realmente a origem, né, dessas informações. E diga a vocês, infelizmente, nós não estamos preparados. Os profissionais de saúde estão assustados, nós não temos os EPIs completos para nossa proteção e nós vamos, sim, arriscar a vida por vocês. Então, o que a gente pede, por favor, obedeçam o que a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde está orientando vocês. Eu, como profissional de saúde, tenho 18 anos de atuação, nunca passei, mesmo com a crise do H1N1, nunca passei por uma situação dessa. Estou assustada, porque a cada reunião eu encontro coisas novas, encontro orientações novas. E isso tem me assustado. A gente tem muitos casos que não estão sendo notificados. Então, a subnotificação nos garante que tem muito mais caso do que a gente está sabendo pela mídia. Por favor, obedeçam. Por favor.